quem fala dessa questão, né, da conexão espiritual, porque normalmente esses espíritos, eles têm uma conexão muito forte, né? Por isso que eu falei de questão de egrégora, é o André Luiz que diz essa parte dos fenômenos mediúnicos e dos fenômenos anímicos, né? Então, é interessante para a gente questionar, porque realmente, né, tem muita coisa que a gente julga como mediúnica, mas na verdade não é. É sim, tem uma interferência, mas não é uma interferência mediúnica. Fala, Carlinha. Então, toda manifestação mediúnica, ela tem animismo, e precisa ter. Porque o espírito, ele precisa do médium que ele tenha afinidades para ele poder se comunicar. Então, ele vai buscar elementos para ele poder... É igual instrumento, né? Quando a gente vai tocar um instrumento. Você precisa de um instrumento bom para você poder tocar aquele instrumento. E ele tem que ter uma sintonia com a pessoa. Se a pessoa... por isso que fala, todo fenômeno mediúnico tem animismo. Agora, o que se questiona é a quantidade de animismo que existe dentro do fenômeno mediúnico. Porque, igual vocês falaram, o artista ele se entrega. Então, o médium que mais se entrega, qual que é a proposta da mediunidade? É mediunidade com Jesus, é trabalho. A proposta do espiritismo é caridade. Nós só tivemos um médium bom, foi o Chico, que viveu para a humanidade. Todos os outros têm, né, tem suas falhas, tem tem seu dia a dia, tem as suas coisas. O Chico não, ele viveu para a mediunidade. Então, por ele ser assim, ele se entregar tanto, ele conseguia trazer para perto todo tipo de espírito. Só que para você trazer para perto de você todo tipo de comunicação, você tem que ser um ser bem completo também. Então, você já tem que ter construído aí nas suas existências anteriores uma porção de profissões, uma porção de estudos, né? Como que eu cheguei a escrever um livro Parnaso de Além Túmulo? Fiz vários poemas, né? Todos aqueles, se ele não tivesse conhecimento anterior, como que eles iam conseguir acessar a memória do Chico ali, para ele poder escrever tudo aqui? Então, o médium, quanto mais completo ele for, mais ele vai poder ser um bom médium. E ele não pode ter preconceito, né? Porque o que a gente percebe é muito preconceito, né? Eu só recebo mensagem de mentor. Ai, preto velho não pode, imagina. Padre, nem pensar um padre se manifestar dentro de uma casa espírita. Então, assim, a gente tem... E isso vai muito da pessoa. Por isso que a gente fala do animismo. Quanto mais a pessoa é mais aberta a tudo, mais ela vai poder ajudar o próximo. Porque os espíritos, eles são seres que desencarnaram, são pessoas como a gente. A gente não tem condições de dar comunicações ou exercer uma mediunidade muito grande, porque a gente não viveu isso, né? A gente não viveu muita coisa. Porque a gente é tendencioso, já foi falado, nós somos tendenciosos, nós vamos repetindo ao longo do tempo uma porção de coisas. Animismo vai ter demais, porque a gente não resolveu os nossos conflitos internos. Se a gente não é bem resolvido, como que a gente vai querer resolver problemas dos espíritos? Porque se o espiritismo é consolador, a gente tem que consolar, né? A proposta é consolar. E aí a gente vê também dirigentes que só falta bater nos espíritos quando tem uma comunicação. E quando tem uma comunicação, se você ficar discutindo, se você parar para ficar pensando, é animismo, não é animismo, é personismo, não é personismo, você não trabalha.
Se o dirigente parar para ficar observando isso, ele não vai trabalhar, ele tem que perceber qual que é a necessidade daquele espírito naquele momento, seja ele encarnado ou desencarnado, seja animismo, seja personismo, qual que é a necessidade dele naquele momento. Porque, às vezes, numa comunicação, às vezes a pessoa acha que é um espírito e é ela que está dando a comunicação. Ou ela está trazendo coisas de outras vidas. Não tem como a gente saber. A não ser que seja um dirigente que tenha ali um mentor, né? Igual o Chico Emmanuel, eu ficava falando umas coisas para ele, que ele estava aprendendo. Mas, igual eu participo de uma sessão mediúnica. O espírito se manifesta ali. A gente sabe que existem médiuns que têm uma carência enorme. E aí ele quer, né? Só que a gente não pode ficar... No começo, quando eu comecei a trabalhar assim, eu até discutia. Eu ficava, meu Deus, só quero ir... Mas aí depois eu falei, mas não é essa a proposta do espiritismo. Se a necessidade dele é essa, a gente tem que fazer um trabalho para que ele saia disso. Né? Se ele é personímico, né? Porque antes tinha o animismo, o mediunismo, e agora o personímico, que é o médium que precisa se ele tem a necessidade de ser visto, né, de ostentar alguma coisa, né? E a mediunidade, gente, é só uma faculdade a mais. Ela não quer dizer que você é melhor e pior que o outro. Não tem nada a ver. É igual a visão. Todo mundo aqui enxerga. Só que o que eu faço da minha visão é o que vai falar quem eu sou. A mediunidade ela é só um sexto sentido. A pessoa ela tem mais facilidade de observar o lado espiritual do que as outras. Só que é o compromisso dela, né? É o compromisso dela com a vida. Então, se ela não souber trabalhar... Eu falo, gente, se a gente não sabe usar os 5 sentidos, não queira usar o sexto, porque você só vai se lascar na vida. Não tem como. Só que, assim, a parte de quem dirige é muito difícil. Por quê? Igual a gente está falando da peça, do artista. É um ser humano que precisa ser tratado. Ele mostrar uma porção de conflitos, né? Se é esquizofrenia, tem que ser tratado também. Então, é muito, muito difícil a gente falar de mediunidade, tanto que existe um livro inteiro, que é o livro dos médiuns, que fala só sobre isso. Agora, na prática, você não pode ficar pensando muito. Tem que pegar, é igual quando a gente está no hospital, aí vem uma pessoa doente, você vai ficar pensando em tudo que você estudou de medicina para você tratar aquela pessoa. Não, você tem que olhar o que ela tem ali, né? Vai vir a intuição, que é a intuição? São todos os seus conhecimentos adquiridos, que ficam armazenados e naquela hora explode, aí ali você vai saber o que fazer. Mediunidade é a mesma coisa. E o que a gente tem que pensar é que cada centro espírita, cada lugar, cada pessoa, ela tem uma característica como médium. E mediunidade, tem centros que trabalham com suicidas, tem centros que é mais voltado para o magnetismo, para a cura do físico, tem outros que trabalham muito bem com a desobsessão, né? Outros que são espíritos que têm problemas psiquiátricos, doentes mentais. Então, ela está atendendo, está fazendo a parte dela, está ajudando aqueles espíritos? É isso que a gente precisa ver. Se não estiver ajudando, se só quer se mostrar, aí começa a vir os zombeteiros, né? Começa a vir os espíritos que só querem zombar, que querem atrapalhar as manifestações, e a gente não vê não vê caridade nenhuma ali, né? Só vê bagunça, que é o que aconteceu com as materializações. As materializações, elas estavam em altas no centro espírita. Por que terminaram assim? Acabou do dia para a noite, não tem mais materialização. Por que aconteceu? Porque eles começaram a usar as materializações para benefício próprio. Eles estavam começando a querer... e é o que está acontecendo hoje em dia com a mediunidade. As pessoas estão usando a mediunidade para querer ganhar dinheiro, para querer ser melhor que o outro, menos para ajudar o próximo. E pensando no que você está falando aí, que o artista é reconhecido como mais mediúnico, segundo a sua citação aí, eu acho que mediunidade é treino. Sem querer causar
Não, agora a gente vai falar um pouquinho exatamente sobre isso, né? Eu fui olhar. Você quer falar mais alguma coisa, Sidney? Não, era só Não? esse... Então, aí o que eu fui olhar e dentro dos estudos mediúnicos e tal, né? Eles classificam três tipos de. Não, não são só esses, tá? Tem mais. Mas eu vou, por conta de a gente estar falando de artistas e tal, e de aparições, no caso, né? Que depois a gente vai tocar um pouquinho mais especificamente, ele fala de intuição, ele fala de sensibilidade mediúnica e ele fala de inspiração mediúnica. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, o que seria isso? O que é a intuição? O que é sensibilidade mediúnica e o que é inspiração mediúnica? Vocês têm ideia de quais são as diferenças entre elas? Não Eu vale vou além. olhar no Google. Não, eu vou além. Não só a questão dos artistas. Vamos pensar em toda a evolução da humanidade. Pensa no cara, o primeiro cara que descobriu que, sei lá, pipoca, ou então que botar pimenta na comida é legal, ou então que o café. Você não tem que pegar o café no pé do café vermelho, você tem que torrar o bicho primeiro, para depois passar água, para depois beber aquele troço. Cara, de onde que surgiu isso? Em que livro estava registrado? Nenhum. Nenhum. De onde que vem essa intuição, essa inspiração, essa sacada? O café é um negócio legal. Que tem aquela história lá do pastor, que as ovelhas iam lá e comiam frutinha, as ovelhas ficavam todas oriçadas. Enfim, não importa. Como é que o cara, quem descobriu primeiro que tem que primeiro torrar o bicho para depois passar água para depois beber? Antes de, bom, o coador vem, até que o árabe, né, ele toma café decantado, né? Ele espera primeiro decantar para depois tomar e a boca fica no fundo. Tudo bem, mas enfim, de onde que vem todas essas ideias? Como é que nós chegamos ao ponto que nós chegamos da caverna até o celular? Para mim isso é uma arte também, não é só arte, mas isso tudo é uma arte. E o Zé que colocou esses 3 pontos, e eu fui mais especificamente neles, né, lá no tema. E é bem interessante, porque assim, nós mesmos, eu, por exemplo, vou falar por mim, né? Não vou falar do todo. São questões muito tênues, né? Intuição, sensibilidade e inspiração, e a gente às vezes não consegue diferenciar, né? A gente não consegue dizer, olha, isso é isso, isso é aquilo outro, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, aí vou ser mais provocativa. Se a gente pegar, não, o café ou foi pela, bom. Então, se a gente pegar, por exemplo, Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela teve lá algumas coisas de algumas visões, né? Então, assim, será que ela teve intuição? Será que ela teve sensibilidade? Ou será que ela teve inspiração mediúnica? Se a gente pensar o caso específico da Joana d'Arc. Ou visão também, né, no caso. Eu acho que inspiração é histórico, entende? É quando você reconhece alguns sinais, que é aquilo que eu falei. Se você olha as coisas separadas, elas não fazem sentido. Mas em algum momento, para uma determinada pessoa, você olha o contexto histórico de algo, aí você fala assim, se juntar isso, com isso, fica legal. Entendeu? Qual que é o outro termo? Você tem intuição, sensibilidade e inspiração mediúnica. Sensibilidade, eu acho que é mais momentâneo, assim, é mais real time. Porque diante de uma grande decisão, ou de um grande desafio, que não importa, a maioria das pessoas demora a decidir ou sofrem para decidir, né? E eu acho que justamente é esse tempo que você leva para colocar as coisas em valor, né?
Então, você não sabe se a decisão que você vai tomando, ou o caminho, ou a direção, o que quer que seja, é o melhor. Mas você vai no instinto, naquilo que lhe parece melhor. Como a gente é humano, a maioria das vezes a gente quebra a cara, né? Mas é tão... É isso que eu falo do encontrar o divino, assim, é tão divino quando você toma uma decisão baseada na sua intuição, e aí chega lá na frente, você descobre que você tomou a decisão correta, ou que você imaginou, ou as coisas aconteceram exatamente como você imaginou, aí eu acho mais válido do que aquela coisa que fica todo mundo querendo correr atrás do que, mas o que vai acontecer esse ano? Como que vai ser minha vida daqui 5 anos, sabe? E das pessoas quererem saber. É uma ansiedade, não sabe que não vai acordar amanhã, mas quer saber como vai ser a vida daqui 5 anos. E o terceiro termo, qual é? Inspiração mediúnica. Aí inspiração eu já acho que é mais qualificado, eu diria. Mais qualificada? É. Fala, Xan. Fazer um apontamento mais sucinto. Sensibilidade. Você está aberto para qualquer coisa. Qualquer coisa que pintar, falando em mediunidade, você vai capturar. Inspiração. Você está com foco em coisas novas. E mais voltado para inovação, coisas diferentes. Intuição é quando você tem um ponto específico. Você está tentando resolver algo específico, você tem alguma situação específica onde a sua intuição, e aí eu concordo com o Sidney, vendo uma captura de experiências, mas acredito que em muitos casos um toque além, para você direcionar para algo específico. Eu entendo assim. Legal. Eu vou ler os conceitos só para a gente conseguir trazer um pouquinho essa ideia. Intuição, desculpa, é uma modalidade ou aptidão psíquica muito comum no ser humano, tá? Então, ela não necessariamente ela é mediúnica, mas ela é muito comum nos médiums, percebe? Então, a intuição, algumas vezes, ela tem um caráter mediúnico, mas em alguns momentos não, tá? O médium, aí ele vai falar especificamente do médium intuitivo. O médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado. Então, a intuição é aquela coisa ali do momento, né? Você tá ali e já recebe. A sensibilidade mediúnica, ele fala que se adquire com o aperfeiçoamento. Só tem sensibilidade mediúnica, no sentido aqui que ele fala, porque é através das experiências, das reencarnações, e é como se fosse uma questão de conquista. É uma conquista, porque uma vez que você adquire essa sensibilidade, você nunca mais perde, porque ela vem com você. Então, é uma aptidão. E quanto mais a gente consegue desenvolver, não a questão da mediunidade, percebe? É a questão da moral. Então, quanto mais a gente desenvolve nossa questão moral, mais a gente desenvolve a nossa sensibilidade mediúnica. Então, isso é uma coisa, eu achei bem interessante, essa diferenciação, né? Porque às vezes você sente um arrepio e fala, eu tenho sensibilidade, mas não é. A sensibilidade nos estudos, né, de mediunidade, ela é uma coisa um pouco mais avançada. Então ele fala assim que o exercício não causa nem acarreta sofrimento, tá? Então o médium, você tem uma sensibilidade, você nunca vai ter um sofrimento com isso, porque tem médium que sofre, né? Que tem lá questões físicas, enfim, ele não tem.
e permite o intercâmbio espontâneo com as entidades espirituais sem a necessidade do trabalho mediúnico de caráter obrigatório. Por quê? Porque isso é uma coisa que você conquista. Então, não necessariamente você precisa estar numa casa espírita, você precisa trabalhar, porque isso é uma coisa que vem, é uma aptidão, é como se fosse uma habilidade que você vai adquirindo, uma competência que você vai adquirindo aí através das suas, das suas encarnações. E a inspiração mediúnica, o que ele fala que eu achei bem interessante também, é a mediunidade presente em praticamente 100% da população. Ou seja, tá? não... Todo mundo quase tem a inspiração mediúnica. Oi? Ou seja, não é nada qualificado, né? Como eu falei. Não, não é. Então, o que que acontece? Como o médium é responsável pela sua comunicação, a mensagem ela tem que passar por onde? Como a Carla falou, eles precisavam acessar todo o conhecimento que o Chico tinha, porque eles tinham que trazer alguma coisa que, teoricamente, ele ia precisar de um pouco mais era um pouco mais, não dava para ser qualquer um para fazer aquela comunicação, porque e passa também por aquilo da experiência que o médium tem. Então, se ele tem muito conhecimento, provavelmente ele vai ter uma visão um pouco melhor. Se ele tem pouco conhecimento, essa mensagem pode ser fragmentada ou ela pode ser levada de acordo com aquilo que ele pensa ou do conhecimento limitado que ele tem, né? Então, assim, ele vai processar isso conforme as suas vivências, conhecimentos e habilidades, e muitas vezes gera dúvida se é um pensamento, que é aquela história que a gente morre de dúvida, porque eu tenho essa dúvida, ou simplesmente é uma inspiração, né? Que é aquela questão psíquica lá, que não necessariamente precisa ser mediúnica. Então, a gente fica na dúvida. Muitas vezes, aí o Sidney falou, que muitas vezes você vai perceber depois que aquilo foi uma inspiração mediúnica, né? Que você teve uma inspiração justamente para você poder tocar ou fazer ou se livrar de alguma coisa, enfim, né? Então, eu achei bem interessante essa conceituação, né? Porque a gente fica pensando assim, né? Que então a nossa meta, quando o Alexandre fala da hierarquia espiritual, a nossa meta é ter sensibilidade mediúnica, porque a sensibilidade mediúnica ela independe de você desenvolver, estudar, de você fazer qualquer coisa, você vai estar sempre em conexão com os bons espíritos, né? Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar para. Agora, os artistas em si, muitos deles têm essa questão da inspiração mediúnica, né? E aí eles acabam tendo, né? Apesar que existem estudos, isso é polêmico, controverso e não tem, eles estão em fases de estudo ainda, né? Que Shakespeare não era uma pessoa, que Shakespeare era uma companhia de teatro e que vários autores escreviam, porque é uma coisa muito completa para ser de uma pessoa só. Então, o pessoal da língua portuguesa, da literatura, está estudando e já achou alguns indícios, né, de que o Shakespeare fazia parte desta companhia, mas que vários artistas escreviam, e no fim acabou levando não por conta exatamente, não inglesa, não por conta dele, né, dele ter querendo se mostrar ou nada, mas até por conta dessa dificuldade de se manifestar e as pessoas escreverem e registrarem que tinha na época. Então acabou sendo tá sendo um alvo de estudos históricos para tentar entender um pouquinho. Então você consegue entender ali que se não era uma pessoa só,
se era uma pessoa só, provavelmente ela teve muita inspiração mediúnica, né? Agora, quando se tratando de várias pessoas, você tem várias visões diferentes de coisas diferentes, então você não pode atribuir. Mas é claro que isso é uma coisa que eu vi na Rita Van Hunt, que ela é o Guilherme, que é o professor, ele é um cara super culto, né? E ele estava falando exatamente dessa questão do Shakespeare. Então, eu acho bem interessante a gente ver, por exemplo, né? Você vê o Van Gogh. Van Gogh era extremamente perturbado, né? E ele tinha vozes. E aí, esquizofrenia, mediunidade, né? Autismo. Então, assim, hã? Autismo. Então, aí você teve lá também outros que tiveram e que descreviam, né? Se você pegar o caso do Giordano Bruno, ele era um cara extremamente voltado para a questão científica, mas ele em nenhum momento ele negou que ele via e ouvia e tinha, né? Então ele conseguia trazer esses dois mundos que para ele era muito claro das questões que ele trazia. E aí, quando a gente fala dessa questão que o artista já traz isso, o artista, o cientista, enfim, né? Você pode falar de uma teoria, você pode falar de uma descoberta, né? E que ele já traz isso dentro, já é uma questão até missionária, né? O cara já sabe que ele vai vir aqui para fazer aquilo, né? Então ele vai ter toda uma ajuda. E não necessariamente vai ser através de visões, como a gente viu, mas pode ser através do próprio contato e da sensibilidade mediúnica que ele pode ter, né? Porque daí ele vai muito além da questão da inspiração só, enfim, né? Então é bem interessante, assim, são questões que a gente tem que pensar, porque e aí voltando um pouco no Hamlet, eu acho que o importante também é a gente discutir exatamente essa questão. Muita gente se utiliza, né, como disse o Zé, muita gente diz que isso foi uma questão estratégica. Ele o tempo inteiro, né, fez todo esse teatro porque estrategicamente era importante para ele fazer isso e conseguir lá os objetivos dele. Mas, então, assim, a gente volta naquele assunto que a gente já discutiu várias vezes, mas que é uma coisa que a gente precisa falar. Por exemplo, por que razão, em alguns casos, como na Inquisição, né, a mediunidade foi tomada por algo demoníaco e, em alguns casos, como na questão de Fátima ou de Aparecida ou de outras, ela é tida como uma questão divina. Então, né, qual é a questão é política, aí é conveniência. Coincidentemente, né, aí já, a partir do programa de hoje, eu tenho que botar várias aspas assim, coincidentemente. Eu assisti semana passada O Nome da Rosa. Não sei se vocês já assistiram, do Humberto Eco. Quem é o protagonista é o Sean Connery, no caso. E assim, no fundo é tudo sobre a Inquisição. O Humberto Eco ele faz uma crítica velada à Inquisição. Então, aí respondendo a sua pergunta, por que queimaram o Giordano Bruno e as meninas de Fátima foram endeusadas? Porque o Giordano Bruno chegou, galera, o homem não está no centro do universo. E como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus não está no centro do universo. Vamos queimar o cara. A mesma coisa fizeram com a Joana d'Arc. Mas aí teve uma questão política aí, enfim, com a Joana d'Arc, que também queimaram por outros motivos também. Mas não churrasquearam as meninas de Fátima porque convinha à igreja. É conveniente. É uma questão de censura. Né? A música que você pode tocar, compor, e a música que você não pode. Aí que entra a inspiração do artista. Né? O cara, não estou fazendo aqui uma referência à ditadura, claro, do regime militar. Os caras tinham que ter uma mega, assim, além da inspiração, você também tinha que ter, você falou, é um treino, tem que ter o dom, tem que ter a técnica. Pega o Chico Buarque, Cálice.
É óbvio que ele escreveu cálice no sentido de cálice sagrado, né? Enfim, né? Mas é o cálice no sentido, cara é a boca, cálice. Afasta de mim, não quero calar minha boca, eu quero ter voz, eu quero falar, eu quero cantar, eu quero expor minhas ideias. Numa ditadura só tem um cálice. Afasta de mim. Joana, vocês. Então, a questão tem muita questão da política. Tá? O movimento da Inquisição não foi só religioso. A religião era o pano de fundo. Tá? Eu tenho assim, um morro de vontade de entrar naqueles arquivos secretos do Vaticano. Qualquer dia eu vou achar um jeito de entrar naquele porão. Aí eu chamo o Dan Brown junto comigo, vamos lá, que você também deve estar afim.